Olá, pessoal. Agora, então, o resumo da live do dia 12 de dezembro de 2022. O tema é sobre meditação e a saúde cerebral. Meditar realmente causa benefícios para o cérebro? Sim. É difícil meditar? Não. Então, nós vamos falar sobre isso nessa live de hoje. Agora, no resumo, eu vou falar de uma forma mais superficial, e na live nós poderemos conversar mais profundamente sobre esse tema. Meditação hoje já é um assunto científico. Até algumas décadas atrás, quando falávamos sobre meditação, vinha à mente religiosidade, misticismo, né? Principalmente nas religiões ocidentais, mas mesmo no cristianismo a gente encontra momentos em que a meditação faz parte, então, dos rituais, né? Se nós levarmos a meditação para um campo de definição, meditação é feita como quando, por exemplo, se reza um terço, né, em que o indivíduo repete orações de forma sequencial e se concentrando plenamente nessas orações. Isso é uma espécie de meditação, né? Quando surgiu a meditação na história humana? Então, tem o professor Willard Johnson, da Universidade de San Diego. Ele escreve no livro dele sobre quando teria se iniciado. Eu acho muito interessante isso. Ele acha que a meditação ela surgiu ali na época em que o Homo sapiens começou a dominar o fogo. Então, à noite, nas cavernas, as pessoas sentavam-se ao redor do fogo e observavam as chamas, né? As chamas bruxuleantes, e aquilo era uma forma de se concentrar plenamente, e fortalecimento de córtex pré-frontal à esquerda, e assim o indivíduo ficava com a mente mais calma, ficava mais dócil e saía daquele esquema luta-fuga que era necessário para a sua sobrevivência. Então, a partir disso, teria surgido, então, a meditação, na época do domínio do fogo, com os homens das cavernas. Bom, depois disso, então, a meditação ela se torna lá a principal base das religiões, em especiais, então, as orientais, como o budismo, o taoísmo, o hinduísmo. E também acabou sendo importante nas origens do cristianismo. Qual o conceito de meditação? Meditação é voltar-se a si próprio, voltar-se para o seu interior, muitas vezes desligando-se do mundo externo. A meditação, na minha opinião, ela é a concentração plena num evento, em especial em um evento repetitivo. Por exemplo, a concentração plena na respiração, sentir a inspiração, a expiração, e dessa forma se desligar dos restantes das sensações. Então, meditação baseia-se num processo ativo de concentração plena em algo repetitivo, tá certo? Esse algo repetitivo pode ser a respiração, mas pode ser batimentos cardíacos, né? Pode ser um mantra repetido de forma sucessiva e longa. Então, o que importa é essa concentração, e lembrar sempre que meditação não é um processo passivo em que você possa relaxar o suficiente para dormir, por exemplo. A meditação é um processo passivo que exige, então, a sua força de concentração naquele evento ao qual você
se dispôs a prestar atenção. Muito interessante também que esse prestar atenção muitas vezes é interrompido por pensamentos, por ideias, por sensações, e isso é completamente natural. O que importa é que se deixe esses pensamentos, essas sensações irem embora e volte ali para o seu objetivo principal, seu objetivo inicial, que é a atenção plena no evento repetitivo, por exemplo, na respiração. Então, aí já vai uma dica interessante. A princípio, a meditação, ela não é muito satisfatória, porque se eu me proponho a prestar atenção na minha respiração, muitas vezes vão aparecer pensamentos, vão aparecer sensações, ideias, e às vezes eu me ligo, eu me apego a essas sensações, a essas ideias, a esses pensamentos, e ali se vai a meditação. Isso acontece, mas o importante é termos essa consciência de que quando surgem os pensamentos, as sensações, a gente apenas observa, como se elas não nos pertencessem. E é uma forma da gente observar de onde vêm esses pensamentos, né? Você observa que ele surge, você observa, ele vai embora. E aí você volta a sua atenção plena para a respiração, por exemplo. Bom, então, depois de um certo tempo, mesmo os cientistas notando que a meditação era algo muito importante para acalmar, né, para abrandar aquela superação da mente, né, aquele funcionamento excessivo e rápido e errático da mente, que acontece com todos eventualmente. Então, se observou que a meditação era uma forma de acalmar a mente, de serenar a mente. Então, a partir dessas observações, cientistas começaram a estudar a meditação do ponto de vista científico. Bom, na minha época de formação médica, quando eu fiz a minha especialização em neurologia, nunca foi falado sobre benefícios da meditação. Eu terminei minha residência em neurologia em 1997. Na época, a meditação era algo que não era compreendido dentro da ciência de forma nenhuma. Até porque nós não tínhamos bons estudos, né? Mas, com o tempo, foi surgindo em amplo espectro o estudo das várias ações da meditação no organismo como um todo, mas principalmente no cérebro. Os primeiros estudos ali importantes foram aqueles que mostraram a modificação da função cerebral através da meditação. Então, por exemplo, observando que o indivíduo, no momento em que medita, ele faz surgir em seu cérebro a atividade θ, que é uma atividade cerebral de 4 a 8 ciclos por segundo, que é responsável por um estado de vigília relaxado. Ou seja, observou-se que a meditação, então, poderia mudar a atividade elétrica cerebral. E essa atividade θ, que mantém o cérebro sereno e relaxado, é muito importante no gerenciamento do estresse. Então, já era ali a primeira amostra de que a meditação poderia realmente ajudar no combate ao estresse crônico. Como nós sabemos que o estresse crônico está associado a muitas doenças, é claro que a meditação passa a ser, então, coadjuvante no tratamento de várias doenças neuropsiquiátricas. Bom, aí começam os estudos grandes. Então, tem um estudo grande de 2011, da Proceedings of the National Academy of Science, mostrando que a mente inquieta realmente era um grande problema.
Inclusive, eles mostraram o seguinte, que pessoas que eram multitarefas, que tinham que desempenhar múltiplas funções ao mesmo tempo e não tinham como se concentrar plenamente em uma coisa de cada vez, acabavam apresentando um prejuízo das funções cognitivas, né? E nesse estudo também foi mostrado que a meditação era o antídoto desse problema. A meditação, então, ela era importante para melhorar o foco, para melhorar a capacidade de concentração. Bom, atualmente tem muitas pesquisas científicas demonstrando os efeitos benéficos da meditação, né? Principalmente na redução do estresse e melhora da cognição. Aí tem um estudo interessante da Johns Hopkins, também de 2014, um estudo de meta-análise com 3.515 participantes, mostrou que programa de meditação de 8 semanas reduziu o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, aí já é estudo mostrando a importância da meditação no sentido de tratar doenças. Isso é muito importante, isso é fundamental. Aí tem um estudo do Hospital Geral de Harvard, né, em Massachusetts, usando a ressonância magnética funcional para medir espessura cortical. E aí já foi algo que assombrou o mundo, né? Porque esse estudo mostrou que o indivíduo que meditava regularmente por períodos longos, ele tinha um aumento do volume cerebral. Aquele aumento de volume cerebral que até algum tempo atrás nós achávamos impossível de acontecer. Aquele aumento de volume cerebral que tem também relação com prática de exercício físico regular. Mas a meditação tinha um poder muito grande de fazer regeneração neuronal, a ponto de mudar as características de uma ressonância magnética funcional. É como se fosse um medicamento fantástico, maravilhoso. Então, a meditação é isso, é um medicamento fantástico e maravilhoso. Aliás, o ser humano, ele tem essa capacidade de produzir remédios, assim como ele tem a capacidade de produzir venenos internamente, por si próprio. Então, assim como o estresse faz você produzir um monte de substâncias que são maléficas para o organismo e que provocam doenças, a meditação, que é um estado de relaxamento ativo da mente, produz substâncias que são extremamente benéficas para o organismo. Substâncias que são verdadeiros remédios para os nossos males. Então, o ser humano tem essa capacidade, a capacidade de autoprodução de veneno, mas a capacidade de autoprodução de remédios, né? E a meditação é uma forma bastante interessante, prática e relativamente fácil de produzirmos remédios. Tem 2 outros estudos mais recentes que encontraram a associação entre meditação e aumento de volume cerebral. Em 2015, a Universidade da Califórnia, que mostrou um aumento principalmente do hipocampo, que é a área da memória, aí mostrando o papel da meditação na prevenção e no combate de doenças neurodegenerativas com declínio cognitivo, principalmente a doença de Alzheimer. E tem um outro estudo, que é da Universidade de Pittsburgh, que também mostrou esse aumento de volume cerebral, principalmente em áreas relacionadas ao gerenciamento de emoções. Então, estudos são muitos que mostram esse real benefício da meditação para a saúde cerebral, né? Bom, aí vem uma pergunta que eu ouço bastante no consultório quando eu sugiro para os meus pacientes que façam a meditação. Doutor, qual o tipo de meditação que eu posso fazer? E por que vem essa pergunta? Essa pergunta, ela surge porque existem várias formas de meditação. Então, o que eu digo é o seguinte, que existem várias técnicas
e que as pessoas acabam se encontrando em uma dessas técnicas, né? Porque a princípio, quando se fala de meditação, a gente tem aquela imagem daquela posição de lótus, né, em lugares paradisíacos. E, na verdade, meditação não está ligado a nada disso, né? Você pode fazer meditação da forma que você quiser, sentado em uma boa cadeira, ou sentado no chão, ou até mesmo deitado, não há problemas. O que importa é que você se concentre naquele evento repetitivo ao qual você se propôs a prestar atenção, né? Então, a gente tem várias formas de meditar. Talvez a forma mais comum de meditação para aquietar e relaxar a mente é a respiração consciente. É prestar atenção na sua respiração. É algo simples. Você procura um lugar silencioso, se coloca em uma posição confortável e começa a prestar atenção na sua inspiração e na sua expiração. Vai fazendo isso de forma repetitiva, por alguns minutos todos os dias. Comece com 5 minutos. Depois de um tempo, você vai aumentando isso. E à medida que você presta atenção na sua inspiração e na sua expiração, é natural que ideias, pensamentos surjam na sua mente. E aí o que você faz? Você vai pegar esse pensamento, pegar essa ideia, essa sensação. Não, você vai simplesmente observar esse pensamento que surge, deixe embora, como se ele não lhe pertencesse, e volte à respiração. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Meditação é justamente esse processo de você sair daquele fator distrator e voltar para o seu foco principal, no caso, a respiração. Ao longo do dia, eu particularmente medito várias vezes, mesmo durante o meu momento de trabalho. Assim que sai um paciente, eu faço uma respiração consciente. Você pode fazer isso contando de 1 a 10. E aí você está pronto para recomeçar e com a mente calma. E aí eu chamo o próximo paciente. Essa meditação da respiração consciente, que não precisa ser tão longa a princípio, ela nos enche de energia. Faz com que a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de observação, a nossa empatia aumente de forma contínua. Então, se você diz que não tem tempo para fazer meditação, você pode começar fazendo essa meditação rápida da respiração consciente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Cada vez conta 1, 2, 3, até chegar no 10. E aí você abre seus olhos e volta para a sua vida normal. Isso é uma forma de meditação. A forma mais adequada seria procurar o seu lugar silencioso, seu lugar tranquilo, colocar-se em uma posição confortável e colocar um despertador para 20 minutos. E nesses 20 minutos, então, você vai focar na sua respiração. Eu acho que essa é a forma mais comum praticada pelas pessoas em relação à meditação. Eu tenho alguns pacientes que começaram assim, que nem imaginavam que um dia iam virar meditadores e hoje estão muito bem. Esses pacientes acabam se livrando de medicamentos. Esses pacientes acabam tendo uma vida muito mais plena, muito mais feliz. Então essa é uma forma. Mas só tem essa forma de meditar?
Não, existem outras formas, né? Então, por exemplo, você pode meditar caminhando. Enquanto você caminha, você pode contar seus passos de 1 a 10, depois de 10 a 1. 1 a 10, 10 a 1. É uma forma de você se concentrar plenamente nos seus passos. Isso é uma meditação, né? Ou você pode optar por meditar observando o seu batimento cardíaco, o ritmo do seu coração. E existem mais formas de meditar. No meu livro Meditação e o Cérebro, que eu tenho em algum lugar por aqui. É um livro muito interessante. Só um segundo para eu encontrar esse livro para você. Vamos ver. Então vamos lá, vou mostrar para vocês esse livro aqui, que já está na sua segunda edição, Meditação e o Cérebro, da editora Scortese. É um livro que eu recomendo para todos, tá? Nesse livro eu mostro, primeiro, todo o aspecto filosófico, religioso e histórico da meditação. Posteriormente, eu mostro como a ciência acabou absorvendo a meditação e as formas como essa meditação de forma repetitiva melhora a saúde, tá certo? E nesse livro também a gente tem as técnicas diferentes de meditação. Então eu sugiro que vocês adquiram esse livro. Se vocês podem comprar direto da editora no site, mas podem entrar em contato comigo também pelo meu canal, que eu tenho ainda alguns exemplares para vender para vocês, tá certo? E nesse livro eu coloco ali várias técnicas. Uma técnica que eu coloco de meditação é a chamada meditação da fruta madura. Como é que se faz essa meditação? Você pega a sua fruta preferida, se senta em um lugar agradável e aproveita essa fruta da melhor maneira possível, utilizando todos os seus sentidos. Então você pega essa fruta, você sente o formato, sente a consistência. Em seguida você presta muita atenção nas cores dessa fruta. E aí você sente o cheiro agradável dessa fruta. E aí você começa então a comer essa fruta e sentir o gosto agradável em suas diferentes nuances. E que isso dure pelo menos uns 10 minutos. Isso é uma forma de meditação. É a chamada meditação da fruta madura. Existe também a meditação da chama de vela, que é uma meditação muito interessante que eu pratico eventualmente, que é você simplesmente acender uma vela na sua frente, sente-se em uma posição confortável e observe as chamas da vela. Aqueles movimentos bruxuleantes, aquelas cores em tonalidades completamente diferentes de um momento para outro. Isso é uma forma muito interessante de meditação, que seria basicamente a meditação lá do início, né? na Era das Cavernas, quando as pessoas se juntavam em torno de uma fogueira.
Então, são múltiplas as formas de meditar, né? Existem métodos alternativos, e se você não gosta de meditar, você pode ouvir uma música que você goste e concentrar-se plenamente nela. Na verdade, com o passar do tempo, se você desenvolve essa capacidade de meditação, você vai conseguir meditar em situações diversas. Porque se meditação é a concentração plena naquilo que você está vivendo, então você pode meditar praticando qualquer atividade no seu dia a dia, mesmo a atividade profissional. Concentrar-se plenamente é uma forma de, então, melhorar a função do córtex pré-frontal à esquerda. O fato é que a meditação ela tem essa função, fortalecer o córtex pré-frontal, dorsolateral esquerdo, que é importante para a concentração plena. Dessa forma, nós ficaremos mais capazes para concentração, para gerenciamento de estresse, para combate à ansiedade, para combate à depressão, e acaba desenvolvendo, inclusive, a nossa capacidade profissional, porque quando a gente está pleno no agora, concentrando-se plenamente naquilo que estiver fazendo, certamente faremos com mais eficácia. Meditação, então, pode funcionar como um grande medicamento, como um grande remédio para cada um de nós, acalmando a mente e melhorando patologias terríveis como depressão, ansiedade e aquelas que se originam do estresse crônico. Então esse é o resumo da live de hoje, do dia 12 de dezembro de 2022. A live é Meditação e a Saúde Cerebral, uma live que faz parte do projeto SEDE, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. A gente atuando sobre esses 4 pilares, nós podemos então melhorar a nossa saúde cerebral, aumentar a nossa longevidade com muito mais vitalidade. Convido todos a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, e lá tem muitos vídeos interessantes, alguns vídeos longos, mas muitos vídeos curtos que trazem muitas boas informações para vocês, informações com validade científica. Muito obrigado.